Eu acho que um tema que eu acho interessante a gente trazer aqui também, uma pergunta, que até a gente teve hoje um pouco mais cedo, logo após o almoço, uma palestra que foi exatamente sobre o X-Writer, né? Falando sobre a questão de ter os textos, de ter aquela imparcialidade no texto, de ser neutro e tantas coisas do gênero. E uma pergunta que surgiu, que até citaram aqui como exemplo, um artigo que você escreveu recentemente falando sobre os emojis, a leitura dos emojis e a leitura de tela. Sim. Sim. Comenta um pouquinho sobre isso pra gente, tipo, como que é a sua visão nessa parte de comunicação, usar a linguagem neutra, usar os famosos X no lugar, né, do Word. Ixi, vamos fazer um painel só sobre isso. Não. Já se animou bastante, ó. Então vamos ter aí horas de conversa agora. Não, porque é o seguinte, vamos começar pela questão da linguagem neutra, né? No ano passado, inclusive, eu cheguei a fazer um vídeo e esse vídeo acabou viralizando por aí, por vários lugares, várias páginas e tal. Não por mérito meu, assim, mas porque o assunto ele não era muito tratado, não era muito difundido. E o que acontece? O que eu digo é sobre a neutralização de gênero com X e arroba. Por quê? Porque quando você utiliza esses símbolos ou essas consoantes, né, X, para substituir uma vogal, o que vai acontecer com o leitor de tela, o programa utilizado pelas pessoas cegas? Ele vai tentar reproduzir aquela pronúncia, né, a pronúncia daquela palavra, daquela frase. Então, se você for pensar em uma palavra ou outra numa frase, talvez não prejudique tanto o entendimento. Mas se você exagerar nesse uso, né, pode se tornar uma barreira, né? Pode se tornar uma barreira para a pessoa com deficiência que está consumindo aquele conteúdo, aquela mensagem. Então, a minha visão é de que a gente deveria, sim, evitar utilizar esses símbolos, né? Tanto o arroba quanto o X, né? Porque além das pessoas com deficiência, e existem alguns pedagogos, inclusive, que falam sobre isso, né? Que as pessoas com dislexia também têm um pouco mais de dificuldade de entender aquela mensagem. Então, tudo bem, a gente quer incluir outras pessoas, né? Outros gêneros e tudo mais. Eu acho super válido, eu acho muito importante que a gente pense, né, na diversidade, na inclusão. Mas a gente não pode fazer isso excluindo um outro grupo, né? A gente não pode incluir excluindo. Isso eu acho que não existe né? Isso é uma possibilidade que não existe para mim, né? Enquanto um comunicador. Então a gente tem que pensar em outras formas, né? Até utilizar a letra E, né? Todes, né? Em vez de todes ou tode@s, né? É uma forma, todos e todas. O todos e todas entra na discussão de que nem todos são, por exemplo, homem ou mulher, né? Fica um binarismo. Mas, de qualquer forma, a gente precisa pensar em outras formas de estabelecer essa comunicação sem excluir pessoas com deficiência, né? Sem excluir pessoas que têm dislexia, outras condições, né? Sem excluir pessoas que têm pouco letramento, né? Pouca alfabetização e que podem não entender aquela mensagem. Então, é essa questão e é esse o ponto que eu trago em relação à linguagem neutra. Já existe, inclusive, eu não tenho aqui o nome exato, mas acho que se o pessoal procurar na internet, né, Manual de Linguagem Inclusiva e Acessível, eu tenho um manual aqui que ele realmente fala sobre como tornar a linguagem inclusiva acessível para pessoas com deficiência também. Porque a própria comunidade que defende a linguagem neutra está percebendo que o arroba e o X não é uma forma inclusiva, né, de se utilizar e de transmitir essa mensagem. Tanto é que quando eu publiquei esse vídeo, eu recebi muito apoio da própria comunidade que defende a linguagem neutra. Então, o que eu recomendaria é que as pessoas evitassem utilizar pelo menos o arroba e o X e pensassem em outras alternativas. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. É difícil. Eu mesmo, na minha própria comunicação, reflito sobre isso, né, em como tornar a linguagem mais inclusiva. Mas é um passo importante, né, que a gente tem que refletir, que é importante refletir. Olha só, eu falei um monte só de linguagem neutra. Oi, Gu, voltei, peguei aqui a resposta,
Oi, Ana. Sua pergunta. Desculpem, pessoal, desculpem, fechou a janela para mim. Eu vou responder a primeira pergunta, viu, Bruno? Mas só queria complementar uma coisa que o Gustavo falou agora, que eu vi que ele estava falando sobre a questão da linguagem neutra. E, assim, essa semana mesmo eu estava falando sobre isso, da gente fazer um exercício não só, né, de ter essa variação um caso muito extremo que você tem que usar alguma questão de gênero, você optar pelo E, né, ou alguma forma que não quebre a palavra e vá afetar a experiência com o uso de leitor de tela, mas também da gente fazer um exercício de pensar em alternativas que não necessariamente sejam palavras que precisem de gênero, né? Então a gente fez até um exercício, assim, ao invés de bem-vindo ou bem-vinda, boas-vindas, né? Coisas assim, ao invés de homens, mulheres, né, ou produtores e produtoras, profissionais de produção, né, sempre fazer esse exercício, até para a linguagem também ficar mais direta, né, e mais objetiva, se a gente está falando, por exemplo, de uma comunicação corporativa, né, para ficar mais tranquilo, e, claro, com certeza, né, não afetando, não excluindo, né, não... Como o Gustavo falou, né, não querer incluir mais pessoas, mas excluindo pessoas que utilizam o leitor de tela. E só para não ficar devendo nenhuma resposta para a primeira pergunta de conexões, eu vou falar que eu acho que a acessibilidade não só ela permite, mas como ela também pode fortalecer, né? Ela abre muito as fronteiras da comunicação. Então, isso, eu posso falar de uma experiência pessoal, quando a gente pensava talvez até uma campanha ou uma ativação, a gente vai pensar conteúdo para as redes sociais, né? Existe lá um fluxo de produção, umas tarefas, enfim, papéis, e a partir do momento que você começa a pensar em ter a acessibilidade como parte desse processo, inclusive criativo, isso faz com que as pessoas também exercitem mais, não só o pensamento e tal, mas também a parte da criatividade, né? Como que eu vou colocar uma janela de libras que faça sentido para essa mensagem, que tenha afinidade com o tom de voz de uma marca, e que vai respeitar sei lá, o planejamento estético dessa peça publicitária. Enfim, a gente começa a olhar para essas outras questões de produção, de funcionalidade e de criatividade, que faz com que uma equipe, né, uma equipe de comunicação que hoje trabalha uma metodologia, vamos dizer assim, tradicional, né, que não contém os recursos de acessibilidade, comece a abrir mais, né, a cabeça e isso pode beneficiar, inclusive, né, o trabalho final de uma comunicação como um todo. E acho que isso vale não só para conteúdo, mas para o desenvolvimento de, né, produtos, serviços e mensagens de uma forma geral. Ana, eu acho, inclusive, que quando a gente fala de conteúdo acessível, e eu já participei de várias oficinas, enfim, sobre conteúdo, inclusive com o movimento Web para Todos, né, que é um movimento que defende a acessibilidade digital, tem parceria com várias instituições, e aí muitas vezes a pergunta é a seguinte, mas vocês estão dando várias dicas, né, em relação a texto, a linguagem neutra, enfim, a contraste de cor, será que isso não vai limitar o poder de criatividade do designer? E eu acho que é o contrário, na verdade. Pois Porque isso pode fazer com que ele tenha mais criatividade para pensar em soluções. É o que você disse, né? Eu acho que não limita a criatividade, é só pensar de forma diferente. É difícil, às vezes? É difícil. Mas a gente tem que fazer esse exercício, né? Não sei o que você pensa. Não, concordo plenamente. A partir do momento que a gente tem, né, o desafio, né, de pensar esse recurso de acessibilidade como parte de uma peça, é muito mais legal e é muito mais bacana quando todo mundo abraça essa ideia, né, e um profissional, por exemplo, de comunicação, seja um diretor de arte ou um roteirista, né, vai fazer o roteiro de um comercial prevendo já intervalos, por exemplo, para audiodescrição. Isso é um processo de cocriação, né, vamos dizer assim, de criar o conteúdo já pensando, né, idealmente, inclusive, já envolvendo os profissionais que vão fazer esses recursos, mas eu concordo com você, quanto mais repertório as pessoas, né, de comunicação tenham em relação à acessibilidade, mais melhor vai ser depois, né, o trabalho para criar uma peça de fato inclusiva e acessível. Legal. Muito legal. E pensando um pouquinho na questão mesmo da corporativa, né, nessa questão, né, a Sondre, né, fez, por exemplo, a propaganda do Burger King acessível, acho que você tem até outros cases, aliás, e pensando nesse sentido, quanto vocês acham que a acessibilidade pode, de fato, impactar nessa comunicação das marcas no sentido de mercado, no sentido...
qual foram resultados positivos, vamos dizer assim, essa empresa, que ela pode adotar essa estratégia, né, como você acabou de dizer, vai avançar, ele pode pensar de várias formas, beleza, mas que resultados efetivos a gente pode garantir pensando nessa comunicação, nesse marketing envolvendo acessibilidade? Legal, Bruno. Ótima pergunta. A gente teve realmente o case do Burger King é um dos nossos mais queridos, assim, mais preferidos, porque foi um trabalho muito importante e muito desafiador, né? E muito impactante depois, né? Com o resultado que a gente teve, que foi o comercial. Para quem não conhece, né? Foi o primeiro comercial que teve audiodescrição na TV aberta, né? No primeiro canal de áudio. Na televisão, o canal de audiodescrição normalmente fica no canal 2 de áudio, né, na tecla SAP, quando o conteúdo tem esse recurso, muitas vezes, né, tem um aviso sonoro, um feedback ali no início do programa, e as pessoas que utilizam podem acionar e ouvir o conteúdo com audiodescrição. E o comercial do Burger King já teve o recurso direto, né, na primeira faixa de áudio, então foi um único comercial veiculado em TV aberta para todas as pessoas, né, cegas, videntes. Então, foi um processo muito bacana, e acho que dos resultados, a gente tem um que eu falo que ele é muito intangível, mas ao mesmo tempo muito concreto, que é a parte do conhecimento de marca, em termos de branding mesmo, né? Que é a imagem da marca, o posicionamento da marca. E no caso desse filme do Burger King, um dos elementos muito fortes da marca, que é a coroa, porque, né, Burger King em inglês é rei, o personagem do comercial usava uma coroa de cartolina, e na audiodescrição, né, no roteiro de audiodescrição, isso entrou e surpreendeu muitas pessoas. A gente teve esse feedback de diversos grupos de pessoas, de vários lugares, falando, nossa, que coroa é essa? Por que tem uma coroa de cartolina? Pessoas que desconheciam a existência desse elemento, que para quem é vidente está muito acostumado de ver isso em todas as peças. Eles utilizam isso, inclusive, como... dão, né? Dão junto com as ofertas, assim, nas lojas e tudo mais. Em eventos, eles fazem edições comemorativas, por exemplo. Então, a coroa ela é super explorada imageticamente, né? E tem tudo a ver com a marca. E era um elemento muito forte que não tinha chegado ainda a muitas pessoas cegas que não tinham conhecimento. E ao ter, né, esse elemento no roteiro de audiodescrição, muitas pessoas passaram a ter saber que ela existe, inclusive buscar, perguntavam como que eu consigo, né? Iam até as lojas para pedir. Então, acho que esse é um dos resultados que eu mais gosto, porque ele, embora a gente não tenha, né, não tenha como medir, nem como saber quantas pessoas foram até a loja e pegaram uma coroa por conta desse comercial, mas a gente soube disso, né? Conseguiu monitorar em termos de feedback, e eu acho que esse é um dos grandes, um resultado muito emblemático, né, em termos de comunicação e de construção de marca. Quando a gente pensa, por exemplo, que é uma marca, né, de muitos anos, o quanto de dinheiro, né, já não investiram em inúmeras campanhas ao longo dos anos, explorando esse elemento e não chegava, né, talvez em todo o público. E a gente... desculpa. Fala aí. Não, pode terminar, desculpa. Não, pode falar. Eu só ia dizer que, inclusive, a gente tem, eu não tenho de cabeça aqui, mas a gente tem dados mostrando que as pessoas com deficiência, elas se fidelizam com marcas que se tornam acessíveis, né? Inclusive, fazendo um próprio jabá que não foi combinado, mas eu escrevi um artigo para a Sondri, para a agência da Ana, que fala sobre o poder de compra das pessoas com deficiência, né, Ana? Então, assim, existe um poder de compra, existem argumentos que a gente pode utilizar, inclusive mercadológicos, né, nesse sentido, para conscientizar, sensibilizar também a alta gerência, né, os líderes, porque eu acredito que muitas vezes essa é a dificuldade, a gente precisa conscientizar os líderes, né, as lideranças, em relação à acessibilidade, tanto do ponto de vista social e legal, que é importante, é fundamental, na verdade, mas também pelo ponto de vista de negócio, porque, afinal de contas, quando a gente está falando de uma empresa, a gente está falando de lucro também, né? E eu não acho que a gente não deva falar sobre isso, né? Porque a gente precisa tornar isso um tabu. É dinheiro, é lucro, e tem problema? Não tem problema, a empresa, ela está, enfim, gerando empregos, enfim, ela está fazendo o mercado, né,
girar, e ela precisa, sim, respeitar regras de acessibilidade, mas também é benéfico para ela que ela adote um posicionamento e faça produtos que cheguem a mais pessoas, né? Com certeza, Gu, com certeza. E aí, nesse ponto, né, a gente pode pensar tanto no consumo direto, né, falando diretamente das pessoas com deficiência, mas também do público indireto, né? Você pode querer ir num lugar, querer ir num restaurante, né, ou num bar, ou em algum lugar, não sozinho, né? Você pode estar com um amigo, amiga, famílias. Então, assim, não é só o público diretamente impactado, né, de pessoas com deficiência, mas também tem um público indireto de sei lá, né, amigos, conexões, que pode influenciar, né, e tomar essa decisão, pode ser influenciado positiva ou negativamente pela falta ou pelo fato de ter uma acessibilidade em algum conteúdo ou algum serviço, ou no caso, um produto. E é isso que eu ia falar na sequência, né? Eu acho que os grandes resultados, né, positivos quando uma empresa começa a investir em acessibilidade, o primeiro deles é essa questão de reputação, né, de retorno, à medida que as pessoas se identificam com esse posicionamento e com esse conteúdo, isso pode ter, né, um boca a boca muito positivo. Depois do impacto de reputação, isso também pode resvalar em compra direta, como o Gustavo falou, de reputação, né, de consumo. E por último, eu acho que não menos importante, é muito válido também a transformação interna, né? Porque a partir das primeiras experiências bem-sucedidas com comunicação inclusiva, as empresas que realmente entendem essa vantagem estratégica e os benefícios de se ter um processo que contemple a acessibilidade, né, desde o início e não no final, depois de tudo, é muito legal ver essa transformação interna de conscientização mesmo. Às vezes é difícil, como o Hugo falou, né? A gente tem que começar com as lideranças, vão com os defensores da causa e tudo mais. É um processo que às vezes pode levar tempo, mas é muito positivo quando ele acontece de forma legítima. Legal. Eu sempre brinco que nós, pessoas com deficiência, a gente é influenciador por natureza. Porque quando a gente se depara com um aplicativo, alguma coisa acessível, cara, a gente tem um poder de doutrinação das pessoas. Venha para essa marca. Ela é acessível, ela é muito boa, ela é gostosa. Que é incrível. Gente, uma pergunta que a Jana fez aqui no chat é uma das perguntas assim que eu gosto muito, porque é da categoria Vamos Botar Fogo no... A Ana pode começar a responder, viu? Quando nós estamos... hoje a gente tem nas redes sociais, a gente tem vários recursos para colocar a descrição da imagem diretamente na imagem. Né? No Instagram a gente tem essa possibilidade, no Facebook, enfim, todas. Faz sentido ainda ou não utilizar o hashtag para cego ver, hashtag para todos verem, e ter o texto fora da descrição da imagem? Faz sentido ter a descrição na imagem? Eu posso começar. Se é para... Começa aí, então, Gu. Se é pra gente falar... Não, porque é o seguinte, eu acho que é importante, é fundamental colocar no texto alternativo. No texto alternativo é fundamental colocar, porque isso também tem a ver com usabilidade. Quando você está no Instagram, por exemplo, e tem uma foto sem descrição, você tem que entrar naquela publicação, ler toda a legenda, ver o que a pessoa colocou na descrição da imagem. Então, principalmente, colocar no texto alternativo, mas também colocar na legenda. Por quê? O público prioritário da descrição de imagens são as pessoas cegas. Isso é fato. Porque são elas que vão ter uma dificuldade de acesso, uma barreira enorme quando não existe descrição. Mas também tem as pessoas com baixa visão, que também se beneficiam da descrição de imagem. Né? As pessoas com outros tipos de deficiência, né? Com outros tipos de deficiência cognitiva, né? Que podem se beneficiar da descrição de imagens. Então, eu diria, Jana, para você que não existe sim, as pessoas perguntam, mas não vai ficar uma duplicidade de conteúdo, né? Colocar no texto alternativo e na legenda. A questão é, se eu ler a legenda, a descrição de imagem no texto alternativo, nesse campo específico, né, das redes sociais, que tem no Instagram, tem no Facebook, tem no Twitter, e eu chegar na sua descrição da legenda e não quiser mais ler, eu posso pular aquela descrição, né? Eu posso ir para a próxima imagem. Então, eu acho super importante que a gente pense, sim, em colocar tanto no texto alternativo, né, das redes sociais, no caso de falando de redes sociais,
como também na legenda. Agora, a hashtag que você vai utilizar, eu acho que, inclusive, pode ser hashtag para todos verem, pode ser sem hashtag, colocando descrição da imagem, 2 pontos, né? Tem várias formas de se fazer isso. E eu acho, sim, que não tem problema nenhum você colocar tanto no texto alternativo como na legenda. Não sei qual que é a opinião da Ana sobre isso. Eu concordo, Gu. Você foi falando, eu estava só concordando assim com a cabeça, porque essa é a minha opinião também. É o que eu sempre explico, né? Muitas pessoas também me perguntam: mas se eu colocar em um, posso colocar no outro? Eu também sempre recomendo utilizar o campo, né, específico para isso, porque que bom que ele foi criado, que bom que ele existe, exatamente para melhorar, inclusive, como você falou, a questão da experiência. Mas eu também concordo, né? O que não dá para fazer é colocar a hashtag e não colocar a descrição, né? Isso parece óbvio, mas tem gente que às vezes coloca e vai em frente. Não, eu acho que assim, também não existe certo e errado, né? O que eu e a Ana estamos falando aqui também não é a verdade absoluta, né? Você pode colocar só no texto alternativo, tem muitas possibilidades. No Twitter, por exemplo, que a gente tem uma limitação de caracteres, nem sempre eu coloco a descrição no próximo tweet. Hoje a gente pode criar uma sequência de tweets, né? Eles ficam encadeados, assim. E aí eu coloco no texto alternativo. Então a gente tem que pensar no contexto daquele conteúdo no qual ele está inserido. É no Twitter, é no Instagram. Você consegue colocar a sua descrição no texto alternativo e na legenda, né? Não vai ficar... A sua descrição ela é muito grande, por exemplo. Vai dar para você colocar na legenda e no texto alternativo? Então, é importante pensar em todas essas situações, né? Não significa que se você colocar só na legenda e não no texto alternativo, você vai estar fazendo errado, embora eu defenda que as pessoas coloquem, sim, no texto alternativo. Mas existe um problema também no caso de plataformas que fazem o agendamento dessas publicações. Porque eu não tenho um dado concreto aqui para dizer, mas tem muitas plataformas que não oferecem esse campo do texto alternativo. Não sei se é porque não tem compatibilidade com o Instagram, não sei o motivo técnico para isso. Então, muitas marcas precisam e só fazem isso por meio da legenda, né? Então, a gente tem que pensar em diversos contextos, né? Não existe certo e errado, assim. Existem as boas práticas. O importante é você colocar a descrição. É isso que eu diria, né? É isso que eu quis dizer. Quando eu falei assim, o que não dá é para colocar a hashtag, qualquer que seja, porém não fazer a descrição nem no campo alternativo e nem na legenda, né? Aí não rola. Mas é isso mesmo que o Gustavo falou. Assim, quando tiver o campo alternativo, né, quando houver essa oportunidade, eu também pratico, né, costumo recomendar que utilize, mas também que repita a depender do contexto, a depender do objetivo, porque isso também vai fazer, né, também pode fazer parte da estratégia de conteúdo, também de conscientização, como o Gustavo falou. Outras pessoas podem se beneficiar da descrição, né, visível ali na legenda, né, esses públicos secundários, né, depois de pessoas com deficiência visual que utilizam o leitor de tela. E só mais um ponto com relação à escolha, né, da hashtag, eu também sempre falo, né, ou penso assim que o melhor é ver caso a caso. Né, eu sei que a primeira delas que ficou mais famosa, né, ficou mais forte é a hashtag para cego ver, e depois vieram essas variações de para todos verem. Algumas opções, né, algumas pessoas ou marcas, empresas também optam por escolher a hashtag e aí coloca a marca acessível, né? Então, isso é uma outra possibilidade. A escolha mesmo realmente vai depender dessas variáveis, do seu contexto, do seu posicionamento, da mensagem que você quer passar, o quanto que vai caber ali. Mas, como o Gustavo falou, realmente, o que mais importa é que você realmente, de fato, coloque alguma descrição. Pelo menos, né, seja no campo alternativo, seja na legenda, para que as informações cheguem até o seu público final. Show. Complementando só um pouquinho o que vocês estão falando, né? A gente também tem que ter o contexto de qual plataforma você está adicionando. Porque, por exemplo, o Instagram permite que você adicione diversas fotos, né, no formato de carrossel. Só que se você coloca o texto alternativo nessas fotos no carrossel, o leitor de telas não lê. Então, nesse caso, especificamente, existe uma limitação da tecnologia que você está usando, né? Então, ele não vai funcionar. Nesse caso, a legenda fora da imagem seria a bem-vinda. Então, às vezes, a gente tem que analisar o contexto, né? Ver se existe alguma barreira e para poder colocar a legenda da forma mais
precisa, digamos assim, só esse... Eu não sei se... Desculpa te cortar. Você quer Imagina, terminar? Não, pode falar. Era só sobre o Instagram que eu sei que eu já peguei vários carrosséis que não funcionam no leitor de tela e também não tem a descrição lá na parte de baixo, né, na legenda, então isso atrapalha um pouco. É importante pensar, né, em alguns problemas que a tecnologia traz. Eu, sinceramente, aí eu vou dizer sobre uma experiência pessoal, então eu não sei se houve alguma atualização e tudo mais, mas eu já vi vários carrosséis que você pode colocar no texto alternativo e eu tive acessibilidade em todas as fotos que foram colocadas no texto alternativo do carrossel. Então eu não sei se isso mudou e tudo mais, mas recentemente, inclusive, essa semana, eu tive uma oportunidade de ver uma publicação com texto alternativo em todas as fotos do carrossel. Mas é importante, né? Você publicar, talvez, o que é legal fazer também, né? Claro que para grandes marcas nem sempre isso acontece, né? Nem sempre dá para você fazer, enfim. Mas a um nível pessoal, você tem uma conta de teste e fazer um teste para ver se o texto alternativo está funcionando. Os celulares hoje, Android e iOS, possuem o recurso para você ativar, né, o leitor de tela. No iOS é o VoiceOver, e no Android é o Talkback. Então, você pode ativar e ver se aquela descrição está funcionando. É uma alternativa também, para você testar com os próprios recursos utilizados pelas pessoas com deficiência, né? Sim. Perfeito, esse ponto é muito importante, né? Afinal de contas, o leitor de tela é gratuito. Está ali, está no teu telefone, é só você ativar. No Windows é só você baixar o NVDA, que também é gratuito, que você pode testar a landing page que você está construindo e por aí vai. Por que não fazer, né? Por que não testar? Exatamente. Existem alguns passos básicos que nem sempre são suficientes, é claro, mas que podem ajudar, né? Uma pessoa que tem uma pequena empresa, uma pessoa que está começando agora, quero ver se meu conteúdo está acessível, né? Conhecer algumas pessoas com deficiência visual e tudo mais. E no caso de empresas que possuem mais recursos, aí eu defendo, sim, que elas contratem uma consultoria especializada se elas não tiverem possibilidade de treinar os próprios profissionais dentro da empresa, porque isso acontece bastante. Eu já tive oportunidades de entrar em contato com grandes empresas, instituições financeiras que me pediam, mas você pode ver se a nossa descrição tá legal, verificar todos os nossos posts aqui. Eu falo, opa, peraí, eu sou consultor em audiodescrição também, eu estudo esse assunto, eu não faço esse trabalho, né, de forma voluntária para uma instituição financeira, por exemplo. Então, a gente precisa valorizar o trabalho dos profissionais que atuam diretamente, né, com acessibilidade digital, com acessibilidade, né, acho que a Ana também acredita nisso, né, Ana? Super, super, com certeza. E isso passa muito por aquilo que eu falei de conscientização, né? Eu acho que nesse caso, na verdade, até vamos mudar a palavra, é uma questão de educação do mercado, né? Porque é um vício, assim, entre aspas, vamos dizer, de relacionar, né, qualquer iniciativa, né, relacionada a pessoas com deficiência ou acessibilidade, é muito normalmente, né, relacionado à causa ou a ONGs, né, ou um passado assistencialista, né, sempre tipo um grande favor, como se eu estivesse falando, ok, vou fazer isso porque vou ser legal e vou ajudar as pessoas com deficiência. Não, né, hoje a gente está num mercado muito mais estruturado e, né, os prestadores de serviços, né, profissionais prestadores de serviços de acessibilidade, né, como, por exemplo, audiodescritores ou intérpretes de Libras, né? Todos esses profissionais investem, né, tempo, dinheiro, trabalho para se formar e para poder prestar um serviço de qualidade. Então, isso tem que, sim, ser muito respeitado, né? A gente trabalhar assim, essa questão de educação mesmo do mercado, que não é algo que seja tão simples e tão rápido, né, e tão fácil. As pessoas falam assim, mas é só ver, né? É só ler ali o roteiro. Mas assim, é para você poder fazer, né, as recomendações e as avaliações e recomendar ajustes, você tem que se preparar para isso. Então, acho que essa parte é muito importante também de educação do mercado, da seriedade, do profissionalismo dos recursos, né, e dos processos de acessibilidade. E aí sim que eu volto daí, passa pela conscientização, porque as pessoas não conhecem quantas pessoas são envolvidas num processo, né, de desenvolvimento de um roteiro de audiodescrição, por exemplo. Então, tem um audiodescritor, tem um consultor cego, pode ter um consultor num revisor de português, por exemplo, né, dependendo do processo. Isso também impacta não só em orçamento, mas também em prazo, né? E aí, novamente, como eu sempre falo, né, a gente tem que sempre pensar os processos
produção, né, de conteúdo, de comunicação, contemplando a acessibilidade o quanto antes, né, idealmente desde o planejamento, para que os recursos já possam ser inseridos, inclusive, com os profissionais ideais para cada uma dessas tarefas também. Show. E pegando nessa linha mesmo que vocês estão comentando, né, sobre os profissionais, enfim, que tem toda essa questão de custo, prazos, etc. Pensando num cenário, empresa pequena, ou a gente tem uma empresa que ainda não se preocupa, ainda não quer destinar verba para esse tipo de ação, e a gente tem aquele profissional ali que quer começar a fazer, que quer ter algum diferencial, pelo menos, ele quer começar a trazer isso. Vamos pensar nessas diversas agências que a gente tem aí para empresas menores, etc. O que vocês diriam, por que caminho que essa pessoa poderia começar, que dicas que vocês dariam para essa pessoa começar a aplicar no cotidiano dela, mesmo sem ter o recurso de ter uma agência especializada, uma consultoria especializada, de ter, enfim, todo esse suporte por trás? O que vocês diriam? Quer começar, Ana? Posso começar, então. Eu acho que, bom, primeiro dizer que, assim, eu já fui uma dessas pessoas. Eu sei que é muito desafiador. Quando eu trabalhava em agência, ainda eu era aquela pessoa que falava, eu quero escrever os posts, vamos levar, né? E eu tinha muita resistência, às vezes, ou a rotina atropelava, e eu me sentia muito, perdida, e achava que isso nunca ia dar certo. Então, assim, a primeira coisa que eu diria para essas pessoas é não acredite, realmente, né? Persista, porque isso faz muito sentido, principalmente se você se sente, né, identificado com essa questão. Mas aí, em termos práticos, né, de o que eu posso fazer amanhã, por exemplo, eu acho que o primeiro passo é adquirir mais conhecimento, né? Eu acho que tem bastante conteúdo gratuito e aberto disponível hoje em dia, né? No caso de cursos, né, ou conteúdos mesmo no nosso, como o Gustavo falou, né, o Jabá, Auto Jabá não programado, mas no site da Sondeira, no blog, tem bastante conteúdo aberto sobre primeiros passos, sobre conceitos, né, a gente gosta muito de falar né, sempre tentar falar de uma forma didática para as pessoas com relação a esse universo, né, de acessibilidade, caso a pessoa não tenha tanta afinidade. Então, eu diria que o primeiro passo é começar a ter mais conhecimento, tentar, né, estabelecer algumas conexões, participar de eventos como esse, né, porque no começo era isso, eu era tipo a rata de eventos de acessibilidade. Qualquer evento de acessibilidade, a gente ia falar, nossa, eu vou, para você poder conhecer o mercado, né, as práticas, conhecer os recursos de acessibilidade, né, comunicacional. E aí, num ambiente mais interno, né, já mais corporativo, tentar, né, imagina começar com... primeiro, tentar, né, convencer, um convencimento, garantir um aliado, né, para você conseguir ganhar força dentro da empresa, dentro dessa agência, você não ser a única pessoa. Isso ajuda bastante também no processo. E, em termos de produção de conteúdo, talvez começar descrevendo, né, os posts, caso eles ainda não sejam, eu acho que é uma das práticas mais... como posso dizer, possíveis, né, de serem aplicadas, de repente, não depende, de repente, né, de um desenvolvedor, ou você conhecer códigos e tudo mais, mas é alguma coisa que uma pessoa que quer começar, pode começar, inclusive fazer no seu perfil pessoal, né, para poder mostrar, de repente, para o seu chefe ou para o seu coordenador, para poder propor para as iniciativas da empresa, né, ou das marcas que atendem, e a partir dessas primeiras conquistas ir trazendo o mesmo conhecimento, né, meio que repetir esse processo de informação, né, conscientização e ação, vamos dizer assim, círculos concêntricos, né, se eu fiz isso para mim mesma, eu vou fazer isso para um colega, eu vou fazer isso para minha área, até poder chegar, sei lá, num departamento, ou tentar, assim, chegar nas lideranças também. O que você acha, Gu? Não, eu concordo. Na verdade, você falou tudo que eu penso. Mas, assim, se eu pudesse, para não ser redundante e só adicionar uma questão em relação a essa prática de conhecer sobre pessoas com deficiência, entender melhor o cenário, as vivências, eu adicionaria seguir pessoas nas redes sociais também, pessoas com deficiência. Porque elas estão aí, existem muitas pessoas com deficiência que estão nas redes sociais, seja Twitter, Instagram, existem publicações, né, existem até veículos que já fizeram matérias com algumas dessas pessoas, então não é difícil de encontrar, pode ser
pode ser difícil um pouquinho no começo, quando você não tem muita familiaridade. Mas aí você chega no perfil de outra pessoa, o Instagram te recomenda, né, pelo algoritmo, te recomenda outras pessoas, e você vai seguindo. Então, tornar a sua timeline, o seu feed, mais diverso, né? Eu acho que essa é uma dica muito boa, porque aí você passa a entender, a ver a vivência daquela pessoa, passa a ter novos insights para o seu trabalho, né? Porque quando você fica na sua bolha, e quando a gente fica na nossa bolha, né? Eu muitas vezes também fico na minha bolha, a gente tem mais dificuldade, né? De pensar em como tornar a nossa comunicação mais acessível, de como as outras pessoas acessam um determinado conteúdo, né? Tem gente que fala para mim, poxa, mas nunca pensei, né? Uma pessoa cega, enfim, utilizar o computador, uma pessoa surda, né? Como que uma pessoa surda acessa os conteúdos? Nossa, existe pessoa que é surda e sabe Libras, e existem aquelas pessoas surdas que não sabem Libras, não sabia disso. Então, assim, às vezes a falta de informação é porque você não tem contato com aquele público. Então, essa é a dica que eu deixaria também. Legal. A Roberta deixou uma pergunta aqui também no chat. Ela diz que ela trabalha com exposições de arte e ela queria saber se audiodescrição com QR Codes seria, vamos dizer assim, válido para pelo menos algumas salas da amostra que ela está construindo. Se seria adequado. Quer começar, Gu? Pode começar. Não, pode ser. Eu acho uma boa solução, sim. É Roberto o nome dela? Roberta. Eu acho uma boa solução, sim, Roberta. Agora, você precisa pensar também aonde esse QR Code vai ser colocado. E se a pessoa com deficiência visual vai ter facilidade de achar, né? Porque às vezes existe essa dificuldade também. Onde que está esse QR Code? Então ela vai chegar na sua exposição e vai ter um profissional, né? Uma pessoa que possa orientar essa pessoa, falar, olha, o QR Code está aqui, né? Ou você vai conseguir construir uma marcação tátil para indicar onde que está aquele QR Code. Eu acho uma solução boa, sim, mas é necessário pensar em outras, em algumas dificuldades técnicas que você possa ter nesse percurso, né? E também na experiência do usuário, né? Se a experiência vai ser boa ou vai ser ruim. Então, não tenho como te dizer simplesmente que vai dar certo ou que não vai dar certo. É uma boa ideia, mas precisa ser estudada com cuidado, na minha opinião. O que você acha, Ana? É isso mesmo. A gente já teve, né, aqui na Sombra, a experiência de fazer a acessibilidade de exposições artísticas também, e na ocasião eram como falam? Intervenções na rua, assim, instalações enormes, não era necessariamente dentro de uma sala, num ambiente controlado. Então, na ocasião, a estratégia foi disponibilizar MP3, né, eram aparelhos de MP3 com fones, num passado longínquo, onde a gente se aglomerava presencialmente. Então, a pessoa poderia ter a opção, né, de escolher de poder pegar um aparelhinho de MP3, eram de mais ou menos de 5 a 10 obras, mais ou menos, né? Uma quantidade não era tão extensa também, eu não sei o tamanho, né, de obras da sua exposição, mas então caberia ali no MP3, e tinha sempre um monitor, né? Era um educador da exposição para orientar a primeira obra, e aí qual seria o trajeto e tudo mais, até para poder ter uma equivalência correta, né, da audiodescrição da obra que a pessoa realmente estava lá em frente, né. No caso dessa exposição também, por ser umas instalações físicas, era possível tocar nas obras, então a experiência também contemplava outras questões. Mas é isso que o Gustavo falou. Você tendo o QR Code, ele é uma ferramenta para poder disponibilizar esse conteúdo, né, a audiodescrição. Já coloco aqui também uma sugestão, não sei se tem algum texto explicativo ou se tem algum outro conteúdo de curadoria que você também pode colocar nesse QR Code, por exemplo, com vídeo em Libras, ou se tem um intérprete de Libras na sua exposição, que vai acompanhar, de repente, né, o educativo ali. E aí, mas realmente, né, ter esse cuidado de como pensar, né, a jornada desse visitante, como que ele vai ter acesso a esse QR Code, se ele vai ficar fixo naquele lugar, né, vai estar ao lado da obra, se de repente é um card que você vai poder entregar para ele vai ter que, né,
fazer a leitura ali daquele QR Code de acordo com o card, né, relacionado à obra, se isso, né, como que realmente esse QR Code vai estar identificado para que a pessoa possa fazer isso sozinha, ou se realmente vai ter que ter alguém. É só pensar também esses outros elementos. Mas, né, a ferramenta em si, né, de QR Code para disponibilizar a audiodescrição, ela é ótima, né? Inclusive, uma dica, né, se atente a ser um QR Code dinâmico, dependendo de como que você for fazer, porque às vezes tem um QR Code que quando você cria, depois que você cria, se você quiser trocar o áudio, porque você gravou de novo, ou teve uma nova versão, às vezes você tem que criar um novo QR Code, né? Se você já imprimiu e colocou lá na instalação, aplicou na sua parede, você vai ter que trocar, então fique com essa dica também, no caso do uso de QR Code. Show. Um detalhe que eu queria comentar aqui também muito cuidado ao usar o QR Code. Por quê? Justamente como o Gustavo disse e a Ana disse, é muito importante você pensar primeiramente aonde esse QR Code vai estar e como a pessoa vai ter acesso. Uma coisa que o pessoal que faz, os palestrantes acabam fazendo muito no TDC como um todo, e eu puxo a orelhinha de todo mundo, é o quê? No final da apresentação, colocar um QR Code. Pega meus contatos no QR Code aqui no slide. Cara, isso pra gente é horrível. Por quê? Muitas vezes a pessoa não tem nem tempo de pegar o celular dela e conseguir acertar aonde que está na tela o bendito da apresentação para acertar o QR Code. Ou seja, é um esforço gigantesco que às vezes não tem nenhum tipo de resultado. Então, só para reforçar mesmo o que a Ana e o Gustavo disse tão bem, muito cuidado onde vai estar esse QR Code, muito cuidado como isso vai ser apresentado para o usuário, quem vai orientar ele aonde ele está, a facilidade que ele vai ter de encontrar, de posicionar o telefone dele para conseguir escanear, tudo isso tudo pode impactar muito. Às vezes a solução que era para ser genial, de ter audiodescrição, que é uma coisa muito válida, acaba tornando uma experiência monstruosa, vamos dizer assim, para aquele usuário. Uma coisa que aconteceu comigo, que eu até comento, o ano passado, retrasado, em 2019, eu estava no Rio de Janeiro e fui visitar o Museu da Manhã. E lá eles têm um dispositivo, um tablet, literalmente, que você tem um aplicativo que você consegue recebendo a audiodescrição de acordo com o que você vai andando, vamos dizer assim, pela exposição. Não sei se ainda tem, mas tinha, pelo menos. E quando eu fui visitar a exposição, a primeira coisa que eu comentei quando eu peguei aquele negócio, que eu estava me sentindo Teletubbies, com uma televisão na barriga. De tão grande que era aquele negócio, e eu fui andando por aquele corredor afora com aquela televisão na barriga, basicamente. Então, tipo, é muito importante ter esse cuidado. Como que vai ser a experiência? Como que realmente... eu estou entregando uma acessibilidade? Perfeito, uma audiodescrição, ótimo. Mas como que o usuário está, de fato, tendo facilidade para consumir essa audiodescrição, né? Então, muito cuidado mesmo, Roberto, onde você vai colocar o QR Code, como que vai ser feita essa orientação. Aí fica a dica. Essas televisões na barriga não são agradáveis. Até talvez seria interessante, não sei se existiria um aplicativo, um aparelho para isso, mas talvez seria até interessante ter um aparelho que teria no local ali da obra um NFC da vida, que tu, ao aproximar o aparelho, ele começaria a fazer a audiodescrição daquela obra, né? Seria algo mais intuitivo e mais adequado, porque vai que tomou um caminho diferente do que é o habitual. Não, com certeza, eu concordo, viu, Grazi? É muito legal pensar em outras perspectivas, né, outras possibilidades a partir da tecnologia. Eu, pessoalmente, também nunca vi ainda com o uso do NFC. Isso. E eu estava estudando recentemente, mas não me aprofundei tanto ainda se eu não me engano, é beacons, que chama, né? Uhum. Que é uma questão de geolocalização e tudo mais. Então, a possibilidade, de repente, de integrar isso com os recursos e com conteúdos disponibilizados, eu também acho muito legal. Se for muito possível, né? Seria muito mais agradável, muito mais confortável do que ficar andando com um peito na barriga, né? Exatamente. Até quando falou ali em QR Code, eu lembrei na hora do Bruno, porque eu aprendi aqui com o Bruno, né? O QR Code não é tão bom pra gente, a gente não sabe onde vai localizar ali na tela. Eu sempre lembro do Bruno falando. Agora eu já vi umas iniciativas também, não no caso de exposições, mas já recebi
eu não lembro nem qual que era. Agora, ótimo, né? Eu tenho a referência, mas não tenho de quem que era. Mas eu já recebi um cartão de visitas que tinha... Acho que era até da Fundação Dorina, aqui em São Paulo, que é uma fundação, né? Uma instituição de pessoas de e para pessoas com deficiência visual, pessoas cegas, que tinha um QR Code e um quadradinho em relevo, para você saber onde estava aquele QR Code. Então, por isso que eu falei, é interessante a gente pensar em algumas e era bem saliente, assim, dava para sentir mesmo, né? Porque às vezes você pode tentar fazer uma gambiarra ali e não é o ideal, né? O ideal é você se certificar de que aquele relevo realmente dá para ser perceptível. Então, eu achei bem bacana. Então, pensar mesmo onde esse QR Code vai ser colocado. Acho que se a Roberta ficou assustada, eu acho que não se assuste, né? Mas acho importante a gente fazer esses alertas, né? Para que seja ainda melhor a experiência. Igor, eu não sei, eu não lembro né, de algum cartão da Dorina, mas o cartão da Sonder, o meu cartão era assim, talvez você esteja Era assim também? Pode ser, eu não me recordo. A gente colocou uma resina, foi isso também, porque e aí sendo muito sincera, só fazendo mais um parênteses sobre o QR Codes, né, antes de eu saber a real funcionalidade, né, para ele poder, por exemplo, disponibilizar recursos de acessibilidade, conteúdo assim, eu era super contra, eu falava, nossa, QR Code é a coisa mais inútil do mundo, eu era super contra. E aí eu falei, nossa, não, ele pode ser muito útil, dependendo, né, do uso, do contexto, e aí no caso do cartão, que eu não tenho nenhum aqui para mostrar, infelizmente, mas o cartão de visitas da Sonda, ele tem na frente, né, em escrito, né, os contatos, né, o nome, telefone, e-mail, no verso tem um QR Code e tem uma resina, né, como se fosse um alto relevo. E uma coisa que eu aprendi também em um dos eventos, acho que foi na Reatec de 2017, eu cortava uma das pontinhas, assim, né, o canto superior direito do cartão, e aí quando eu entregava para alguém, né, que tivesse deficiência visual, fosse cego, eu falava assim, esse picote aqui está no canto superior direito e no verso, né, então no verso desse canto do picote aqui está o QR Code para você poder fazer a leitura. Então eram pelo menos duas referências, né, para identificação de onde que estava, né, qual era o lado do cartão, com esse picote e o relevo na impressão. Muito legal. Saudade de quando a gente podia entregar cartão de visita pessoalmente. Eu ia comentar que com o braille e essa marquinha também, né, para você saber qual o lado que é a ponta para você encaixar na maquininha de cartões, né? Que legal. Então ele vem com, de fato, como é que eu posso falar, Bruno? É um corte no cartão ali? Você tem marcação tátil? Também. Marcação tátil, acho que boa. Acho que é isso, marcação tátil. Cortezinho ali numa das pontas. É que eu não tô com ele aqui, mas ele vem com um cortezinho para você saber qual é o lado que tá o chip, né? E ele também vem escrito IT em braille, para que se você tiver vários cartões, você saiba diferenciar ele dos demais que você tem na sua carteira e assim por assim diante. É bem legalzinho. Que legal. Show. O Diego tinha feito uma pergunta aqui, tá? Posso fazer ela agora? Sim. Ele falou que hoje, com a transformação digital, como vocês consideram acessível uma espécie de cardápio digital? Ele pergunta isso porque temos vários restaurantes que têm cardápio em tablet, porém não há possibilidade de ativação de leitor de telas nesses dispositivos. Eu não sei, eu não entendi muito bem a pergunta dele, se ele acha que é viável um cardápio digital. Eu acho que é viável, mas nesse sentido, né, que nem ele falou, se o tablet não tiver possibilidade de ativação de leitor de tela, e se não tiver descrição também, né, porque não adianta o cardápio tá lá no tablet, ter leitor de tela, dá para você ativar, mas na hora que você vai verificar, o cardápio é totalmente inacessível, né, então acho que é importante pensar assim nessas descrições. Eu acho que é uma alternativa para como que eu posso dizer? Para que o restaurante possa atualizar de forma mais rápida, né, o seu cardápio acessível, porque às vezes quando você tem uma versão em braille, às vezes o próprio restaurante não atualiza aquele cardápio, né, deveria atualizar, os poucos que tem às vezes não atualizam. Então eu acho que o cardápio digital sim uma boa solução, não sei se é o suficiente,
Mas eu acho que é uma boa solução. Eu só acho que tem que ser pensado de que forma isso vai ser feito, né? Se vai ter descrição de imagem, precisa ter, enfim, é preciso pensar na experiência do usuário, de novo, né? Pensando na experiência do usuário presencialmente também, né? Porque às vezes quando se pensa em experiência do usuário, as pessoas logo pensam em uma coisa totalmente digital, na internet, só nos sites, mas nesse sentido também pensar na experiência que ele vai ter no restaurante, né? Do usuário. Não sei o que você acha, Ana. Não, eu concordo. Acho que a gente, com relação ao cardápio em si, né, realmente é importante que a gente use a tecnologia, mas da forma correta, né? Então, realmente, não é só fazer uma versão digital e aí todas as imagens não tem nenhuma descrição, você não vai saber a diferença entre uma entrada, um prato principal, uma sobremesa ou uma bebida, e que a experiência não seja inteiramente agradável e acessível. Mas eu também não deixo de pensar, né, também novamente no todo, né, não só no cardápio em si, mas na experiência de um restaurante, né, mesmo que fosse numa experiência presencial, uma possível estratégia simultânea à do desenvolvimento desse cardápio digital também pode envolver, por exemplo, o treinamento da equipe. Não, exatamente. De repente ele não tem ainda o cardápio acessível, mas então fazer um treinamento com os garçons, né, com os garçonais, com as pessoas que trabalham lá, para um correto atendimento, né, de uma pessoa com deficiência, no caso aqui, então, de uma pessoa com deficiência visual, né, ter um cardápio que tenha as informações, pelo menos, né, dos pratos, dos ingredientes e tudo mais, mas se não tem, né, a descrição de imagem, puxa, isso não tá. Então, treinar essa pessoa a descrever o prato, de repente até, né, aí eu já entro, inclusive, não só na acessibilidade, mas na acessibilidade criativa, como trazer a experiência desse prato, como fazer quase a tradução, né, vamos dizer assim, não uma tradução astronômica, visual, desse prato, para poder fazer uma experiência bacana, né, para todo mundo, pô, você vai estar indo num restaurante, quer fazer comer alguma coisa diferente, né, quer se dar essa experiência, então como que a gente pode usar esses outros elementos? E aí, é isso, eu viajo já, então, como que é a experiência do restaurante em si, de repente a gente pode trabalhar os aromas desses pratos, né, ou desse cardápio, a trilha sonora também, então eu sempre gosto muito de pensar em todos os elementos, né, possíveis de comunicação ali de um espaço, no caso um restaurante, para além e também para colaborar com essa experiência de uma refeição, né, toda acessível a partir do cardápio, né, eu sei que a pergunta a partir do cardápio, e aí realmente, né, se a gente pensar só nele, sim, uma versão digital com acessibilidade, creio que é o melhor, né, dos mundos. E aí, lembrando que também, né, um bom cardápio, que vai ter uma experiência legal de navegação ali com todas as informações, novamente, ele pode ser utilizado por todas as pessoas que vão naquele restaurante, né, não somente, né, pessoas cegas. Então, pensar realmente nessa mudança, né, nesse investimento, no desenvolvimento desse cardápio acessível, como algo que todos podem se beneficiar. Legal. E nesse sentido, uma experiência que eu tive, recente até, tem uma rede de fast food que compete com o KFC, eu nunca sei se o nome deles é Popeyes ou Popeyes, enfim, faz. Mas eles são meio especializados em frango frito, vamos dizer assim, que eu fui numa loja deles no shopping, e eles agora, no caixa, eles só aceitam pagamento em dinheiro. Se é pagamento em cartão, você tem que comprar pela maquininha, pelo totem deles. O que eu achei legal é que assim que eu cheguei, eu estava com a minha esposa, inclusive ela também é baixa visão, a funcionária já de imediato falou, olha, é cartão ou dinheiro? A gente falou cartão. Ela, eu posso ajudar vocês, então, a fazer o pedido ali pelo totem? Então ela já se ofereceu logo de cara, assim, acho que ela percebeu, né, que ela é baixa visão, não sai lugar, e já... Enfim, transformou a experiência ali numa coisa muito positiva. Se teve algum treinamento, perguntei na oportunidade, mas a empatia dela de já perceber isso, já oferecer ajuda e elas, enfim, tudo muito tranquilo. Inclusive, colocar sem ela, mostrar, tá aqui o teclado e tudo mais. Cara, foi uma experiência muito legal. E eu acho que vai nesse sentido aí, né? Recomendo. Não sei se todas as lojas são assim. Porque o que acontece é que quando você tem uma experiência dessa, você passa a valorizar o estabelecimento que você foi. Por quê? Porque as pessoas ou estavam preparadas ou tiveram a iniciativa de te ajudar, né? Isso que a Ana falou. A tecnologia, e é o que eu sempre falo também, a tecnologia ela facilita, mas ela não resolve todos os problemas. Então, precisa ter, né, esse olhar
humano, né? A gente precisa humanizar as coisas, né? Você foi lá, Bruno, e poderia ser uma experiência horrível, né? Você poderia chegar lá, não ter acessibilidade, ninguém querer te ajudar ou te ajudar com má vontade, e aí é ruim também, né? Então é importante, sim, pensar nesse treinamento, né? Se as pessoas não tiverem do estabelecimento, do restaurante, de qualquer estabelecimento, né? Isso acontece também com outros tipos de locais, como supermercados, enfim, outros estabelecimentos. Sim. E falando essa questão justamente de pessoal, de humano, né, vamos dizer assim, Gu, você já fez várias campanhas, eu vejo sempre você fazendo, no sentido de falar da questão da pessoa com deficiência visual, os aplicativos ali de relacionamento, que não tem nada acessível, né? Tipo, eu quero beijar, eu quero mesmo, é isso aí. Né? Como que você vê o impacto dessa falta de acessibilidade na comunicação nesse ponto? Quanto que esses relacionamentos interpessoais, as conexões entre as pessoas poderiam ser facilitadas se a gente tivesse algum tipo de comunicação, de acessibilidade nessa comunicação desses aplicativos, enfim, em todo esse contexto, quanto que você acha que esse impacto poderia ser diferente e o que poderia ser diferente? Eu acho que impacta diretamente. O Bruno está se referindo a uma campanha que eu fiz há 2 anos, né, com o pessoal do Movimento Web para Todos, foi assinada pela Publicis, né, pela agência, e eu falava sobre a falta de acessibilidade em aplicativos de relacionamento, né? Porque as pessoas às vezes pensam que pessoa com deficiência não namora, né? Não se relaciona, não casa, enfim. E ali eu falava sobre essa falta de acessibilidade, porque os aplicativos, é claro, eles são os aplicativos existentes hoje, né, de relacionamento, são principalmente formados por imagens, né? Claro. Mas não existe, primeiro, acessibilidade nesses aplicativos para os leitores de tela. Então precisa respeitar regras de acessibilidade. O Bruno sabe muito mais sobre isso do que eu, né? Regras de acessibilidade de desenvolvimento para que seja acessível aquele aplicativo. E também não tem nenhum campo para a pessoa poder descrever a sua imagem. Porque você pode pensar, nossa, mas assim, é lógico que o aplicativo é inacessível porque ele é feito de imagens e nem toda pessoa vai descrever. Vai resolver todos os problemas você colocar, né, um campo de texto alternativo? Não vai, porque você precisa conscientizar as pessoas. Mas que tal se um aplicativo de relacionamento fizesse uma campanha, né, sobre isso, né? Uma campanha para conscientizar os próprios usuários, né? Então, eu acho que impacta diretamente no relacionamento afetivo, né? Eu acho que impacta diretamente porque não existe hoje muita acessibilidade nessa seara, né? Então, é uma questão que eu sempre reflito sobre isso. E por que não existe, né? Porque, às vezes, a gente também é um pouco invisibilizado, né? Ou seja, a pessoa com deficiência não vai namorar, né? Você acha que ela vai querer baixar esse aplicativo aqui de relacionamento, né? Será que isso se expande para outros campos, né? Será que ela vai querer baixar um aplicativo para comprar a sua comida, para pedir a sua comida, né? Será que ela vai usar cartão de crédito aqui, o meu banco digital super moderno, acessível? Não, acessível não, né? Porque nem sempre é acessível. Será que uma pessoa vai utilizar esse meu banco super moderno e tecnológico? Às vezes as pessoas não pensam. Então, eu acho que impacta diretamente. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Bruno, mas se você quiser complementar, não sei. Era isso? Eu queria só complementar, então, uma coisa que enquanto eu estava falando, eu lembro também muito dessa campanha e também lembro de ter essa conversa também com amigos e amigas pessoais também sobre isso, né, sobre essa questão do quanto isso pode impactar nas relações interpessoais, e aí falando especificamente, né, de aplicativos de relacionamento, como você falou agora, poxa, se o próprio aplicativo, né, fizesse uma campanha de conscientização, e aí, por conta disso do que você falou, eu fiquei pensando, não só a campanha de conscientização, mas também usar até próprias funcionalidades do aplicativo e se beneficiar, já que ele tem os dados de todas as pessoas, para poder incentivar isso, de repente, recompensar com coisas do aplicativo mesmo. Eu fiquei pensando, né? Eu lembro que... Gamification, né? Gamificar a experiência. Eu admito que faz bastante tempo que eu não uso Tinder, mas eu lembro que tinha um super like,
né, quando você pode dar um like numa pessoa e ela vai saber que você deu like nela sem você ter que... Enfim, ela vai aparecer antes para você. Imagina se tivesse alguma coisa, tipo assim, ó, se você descrever todas as suas fotos, você ganha 5, sei lá, super likes. Porque é uma coisa que era meio contada, eu não sei se as regras são essas ainda. Mas pensar realmente, né, em como incentivar, né, e de uma forma positiva, né, o hábito de descrição de imagem, uma vez que estivesse esse campo, sim, porque eu acredito que como, e aí, né, tudo isso que você falou, né, a parte de conscientização da sociedade como um todo vai ser também melhor a partir do momento que as pessoas abrirem, né, abrirem suas cabeças, entenderem que pessoas com deficiência fazem todas as coisas, inclusive namorar e sair, beber e tudo mais. Ter uma vida, né? Exato. Uma coisa que eu acho muito legal é que, assim, está se tornando muito igualitária, vamos dizer assim, que a gente, né, tipo, pode estar no aplicativo ali e a gente não está vendo as fotos, então a gente não tem uma exata noção como a pessoa é. E isso está acontecendo até com quem enxerga, porque as pessoas estão usando tanto filtro, tanta coisa ali nas fotos, que chega na hora que vem a surpresa, né? Então, estamos tendo uma inclusão indireta aí. É isso mesmo. É verdade. E eu acho que também a gente precisa pensar, né? No caso, aqui a gente tem o exemplo de pessoas cegas, né? Mas pessoas com deficiência auditiva, como que elas fazem, né? As pessoas que só se comunicam por Libras. Esses aplicativos também são inacessíveis nesse caso, né? Então, é importante a gente pensar num espectro mais amplo, né? Quando a gente fala de acessibilidade. Acessibilidade é para pessoas com deficiência, sim, mas não só para pessoa com deficiência. É para pessoa com deficiência e para pessoas sem deficiência que têm as suas diversas capacidades e diversidades, enfim, individualidades. Eu acho importante a gente ressaltar isso, porque senão também fica uma questão muito, acessibilidade é só para pessoa cega e surda. Não, não é isso. Né? A gente precisa pensar no aspecto mais amplo. Legal. Meninas, temos mais alguma pergunta para eles? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tô achando que a minha rede está com um pouco de delay. Deixa eu ver. O Gans respondeu aqui a Jana, falando sobre combinações de deficiência, né? Qual a tecnologia assistível para utilizar. QR Code. Eu acho que as perguntas acabaram aqui, Brunão. Legal. Bom, então, para a gente finalizar, Ana Gu, deixa uma mensagem para a gente, uma mensagem mostrando aí quanto, de fato, ter acessibilidade na comunicação promove conexões, promove tantas vantagens comerciais e não comerciais para as empresas, para as pessoas como um todo, né? Por gentileza. Começa por mim? Ou a Ana? Ana, quer começar? Posso começar, então. Bom, então já aproveitando, queria já agradecer realmente essa oportunidade por poder trocar aqui com vocês. Adorei muito mesmo. E espero que o conteúdo, né, dessa nossa conversa tenha, além de ter respondido as perguntas diretamente da galera, tenha inspirado, né, e possa ajudar, né, esse processo de esse movimento, né, em prol da acessibilidade e de inclusão na comunicação. Como eu falei, eu acredito que pensar esses processos faz com que a gente reveja quase todos os processos do dia a dia mesmo, e isso está diretamente aplicado ao trabalho, isso pode estar aplicado, né, à estratégia da sua empresa, mas também no âmbito pessoal. E aí, falando, né, de uma forma mais voltada para o corporativo, realmente, acho que já passou da hora, né, das empresas reconhecerem a importância e a vantagem competitiva mesmo de investir, né, então, fazendo uma recapitulação aqui de tudo que a gente falou, né, de contratar profissionais, inclusive de contratar para a sua equipe, né, ter uma equipe mais diversa e mais inclusiva, né, existem muitas pesquisas aí que mostram que uma empresa ela é mais produtiva, mais criativa e mais lucrativa, de acordo com a diversidade do time dela. Então, acho que cada vez, à medida que as empresas forem percebendo, reconhecendo e agindo, né, em relação a isso, para, de fato, né, investir e colocar isso no dia a dia, colocar isso nos produtos, colocar isso na comunicação, os resultados vêm, né? Então, acho que isso é o principal motivador. Pode ser tanto estratégico no sentido de financeiro, né, no sentido financeiro de querer
vender mais para mais pessoas, não há nenhum demérito nisso, afinal as empresas e os serviços, eles existem por conta disso. Eu sempre falo que essa é sempre uma relação de ganha, 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 né? Quando uma empresa investe em acessibilidade, a empresa está ganhando ao desenvolver um produto, uma comunicação, um serviço mais acessível, mais inclusivo, ela está ganhando ao mudar a mentalidade interna dela. Os consumidores finais também estão ganhando, porque não podiam consumir e agora vão poder consumir, ao ter uma experiência mais agradável e mais acessível. E a sociedade ganha como um todo, né, porque a gente consegue criar aí uma sociedade um pouco mais equitativa, mais igualitária. Então, acho que eu só vejo vantagens, né? Sou suspeita para dizer, mas eu só vejo vantagens nesse movimento. Espero que essas informações de hoje possam ajudar aí as pessoas que estão, nesse momento, pensando nisso. Pô, Ana, eu falei para você começar, você falou tudo. Não, tô brincando. Não, eu reforço tudo que a Ana disse. Eu acho importante, sim, a gente pensar na diversidade, né, numa comunicação mais acessível para incluir todas as pessoas. E acho importante que a gente se aproxime e pergunte, né, para as pessoas com deficiência, né, se aproxime desse universo para entender melhor, como a gente disse aqui, buscando informações nas redes sociais, tendo um ciclo social mais diverso, né? Agora pensando no nível mais pessoal, porque quando você faz isso, você também passa a reproduzir isso nos lugares que você está, seja uma instituição, seja uma empresa, né? Seja uma ONG, seja no seu próprio ciclo de amizades. Então, eu acho que é isso, né? O que a Ana disse, ganha, 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 tanto para as empresas como também para as pessoas, né? Para essa relação interpessoal. E eu queria, não sei se já é o momento, mas eu vou aproveitar para agradecer também o convite. Foi maravilhoso estar aqui com a Ana e com vocês. Foi muito sensacional mesmo. E convido a todos que quiserem saber mais também sobre o meu trabalho. Eu deixei aí no chat minhas redes sociais, minha coluna, enfim. E a gente pode ir mantendo contato. Eu e a Ana aqui, a gente... Às vezes é correria, né, Ana? Mas a gente sempre tá junto, eu e a Ana. A gente se conhece há bastante tempo, então é isso, pessoal. Show. Nós agradecemos muito nessa contribuição de vocês. Eu tenho certeza que agregou muito valor para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente agora, para as pessoas que vão assistir esse painel posteriormente. Não temos uma data ainda, mas o TDC vai liberar também o painel na plataforma que eles tiveram os vídeos. Cara, eu só tenho a agradecer mesmo, foi muito rico, muito produtivo, muito interessante. Comunicação é tudo, né? É isso. Comunicação é tudo. Muito obrigada mesmo pela participação. Eu também queria agradecer aqui do Gustavo, da Ana, do Bruno, da Gabi, da Priscila. Obrigada a todos, o Cleiton aí que entrou e saiu de novo já. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigada por terem Obrigada, aceito o pessoal. nosso convite. Eu estou encantada com vocês mais uma vez. Espero que vocês retornem mais vezes aqui para palestrar e para participar dos nossos painéis. Pode ter certeza que a gente vai enviar convite sempre. Opa. E obrigada mais uma vez por terem aceito. Até a próxima. Obrigada, Tchau, gente. vocês, Obrigada. gente. Um beijo para todos. Até a próxima. Obrigada, Até Ana. a próxima.